Irmãos, eu começo aqui mencionando dois fatos que eu vivenciei essa semana, duas situações vividas por mim. Perdão, não essa semana, mas bem recentemente. Os irmãos sabem que há coisa de 2 semanas, eu creio, eu tive visitando o meu pai, já bem moribundo, bem doentinho, e todos os dias o fisioterapeuta vai lá, e ele, depois de 4º, 5º derrame que ele sofreu, já acometido pela debilidade visual, já não enxerga há 30 anos, e agora o lado esquerdo paralisado, isso demanda dele cuidados ainda muito mais intensos. Fisioterapia, cuidadores e etc. E, portanto, eu estava lá com ele no quarto momento, em que o fisioterapeuta chegou, e ali uma tia minha comentou, falou, olha, ele morou no Canadá por um tempo, e ele, como, enfim, muitas outras pessoas no nosso país, têm procurado uma oportunidade fora do país, e ele estava muito interessado em saber algumas coisas acerca do Canadá. E ele me perguntou, enfim, a gente estabeleceu ali um diálogo, até que chega o momento daquela pergunta. O que você faz? E chega aquele momento da minha resposta, que eu digo, eu sou pastor. E chega o momento daquela face. Eu digo que todas as vezes que eu respondo que eu sou pastor, a minha resposta tem que estar atrelada a uma explicação. Mas antes mesmo que eu explicasse, ele mesmo, de imediato, sacou uma outra pergunta. E ele disse, da Igreja Universal? Eu disse, não. Então ali eu comecei a dar uma aula de história da Igreja Protestante. Escuta, você já ouviu falar da Reforma Protestante? E ele pensou, você também é professor? Olha, eu não sou pastor dessa igreja. Vocês então podem imaginar como que é a minha sensação quando todos nós, os evangélicos, os crentes, somos colocados na vala comum de determinadas igrejas. Ok, segunda experiência essa semana passada, nós estamos aqui com um grupo de professoras que darão aula de inglês aqui à noite na igreja e todas as tardes irão lá para o Sol Nascente, em parceria com um projeto social que está começando ali no Sol Nascente, e elas darão aula às crianças carentes daquela região. Semana passada eu fui conhecer o espaço, conhecer o local, e ali eu marquei com o Alex, o missionário ali da Cruzada Cristã, e ele convidou um parceiro dele, que é esqueci o nome, o rapaz, ele é um líder comunitário da região. E então nós conversando, e ele disse, olha, a gente está muito feliz pelo que a igreja está vindo fazer aqui. As crianças estão muito empolgadas com a vinda dessas professoras aqui. E ele disse assim, pastor, eu preciso ser sincero. As igrejas aqui têm uma fama horrível. E assim ele me disse, você sabe qual é a fama dos pastores aqui? Os pastores têm a fama de abrirem as igrejas, deitarem-se com as meninas e depois sumirem. Ele usou uma outra palavra que eu não posso usar aqui, mas foi a palavra que ele usou, um termo bem popular para descrever a atitude daqueles pastores. Os pastores vêm aqui, abrem as suas igrejas, dormem, aliciam as meninas, depois até que fecham as igrejas e vão embora. E essa é a fama dos pastores das igrejas chamadas evangélicas naquele lugar. Bom, diante de situações como essa, elas me fazem pensar acerca da necessidade da gente entender o que é a igreja de Jesus, qual é o papel dessa igreja, qual é a identidade dessa igreja. A gente precisa entender. E a gente precisa lutar para que a gente seja a igreja tal qual Cristo quer que nós sejamos. Em um tempo em que termos como pastor, missionário, igreja, crente,
São termos tão desgastados. É preciso que a gente se volte para a palavra, para a Bíblia, e a gente busque entender qual é a proposta de Jesus para nós. Quando eu pedi para o seu Joaquim vir aqui falar e recitar o credo apostólico, no decorrer da igreja, à medida que essa igreja foi se estabelecendo, a igreja sempre foi tentada a sair do seu caminho. A igreja sempre foi tentada a se desviar do seu caminho, desde sempre. Aliás, desde do grupo dos 12 apóstolos, você tem uma figura de um Judas, por exemplo, que não entendeu a mensagem de Jesus, embora com ele tenha andado por tanto tempo. Judas fez parte de um grupo seleto de 12, caminhou com Jesus, foi tesoureiro do grupo. Não é à toa, por exemplo, que você percebe a dificuldade dos apóstolos de entenderem a proposta de Jesus, e em todo tempo Jesus tem que trazer eles de volta. Fala, não, é isso que eu estou dizendo. E no decorrer da história da igreja, isso não foi diferente. E por isso, irmãos e irmãs que foram levantados por Deus, lutaram para manter essa igreja na direção que Cristo deseja que ela ande. E os credos, por exemplo, eles são um grande resumo da fé cristã. Eles tentam resumir pontos que são importantes da fé cristã. Hoje à noite eu queria falar sobre alguns atributos da igreja, algumas características da igreja. E você vai ouvir a gente aqui no decorrer de alguns domingos. Depois nós vamos falar sobre marcas da igreja, missão da igreja. Mas enfim, o nosso objetivo nessa série de sermões é a gente entender o que o Senhor, através da sua palavra, propõe para nós acerca do que é viver e ser igreja de Jesus Cristo. E a primeira característica que eu quero ressaltar da igreja de Jesus, que a gente encontra na palavra, é que essa igreja é uma igreja una e ela é uma igreja universal. Não aquela. Ok? O que eu quero dizer com isso? É que a igreja, a unidade da igreja, ela é muito mais, e presta atenção nisso, a unidade da igreja ela é muito mais do que uma meta a ser perseguida. A unidade da igreja, ela precisa ser o fruto do próprio caráter de Deus refletido na minha e na sua vida. Entenda bem, o que João, o apóstolo João, lá no seu evangelho, no capítulo 17, eu já havia lido esse texto antes aqui, ele diz isso de uma forma muito clara, assim diz, João 17, 21 a 23, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Entende uma coisa? Se eu e você somos gerados de Deus, eu e você precisamos refletir o caráter de Deus na nossa vida. A unidade da igreja, ela atesta a manifestação da presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo na vida do seu povo. Não há nada mais antagônico, mais contrário ao caráter do mundo do que a unidade da igreja. Sabe por quê? Porque o ser humano, na sua natureza pecaminosa, a Bíblia descreve a relação nossa com Deus, uma relação de inimizade. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela redime essa relação, e Paulo diz em Romanos 5 que nós estávamos em inimizade. E Jesus Cristo, pelo seu sangue, sela essa relação, pacifica a relação, nos faz filhos de Deus. E agora essa relação, ela é diferente.
E a natureza humana, ela é uma natureza propícia à inimizade, à guerra, ao conflito. Olha para a história da humanidade. Olha para o mundo depois da queda. Caim, Abel, Babel, os tempos de Noé. Irmãos, a história da humanidade foi escrito com muito sangue de muita gente. E ainda hoje assim o é. Porque a nossa natureza é assim. Deixa eu mencionar para vocês aqui essa semana, acho que foi essa semana passada, vocês já ouviram falar acerca da lei de Murphy? Ouviram? Aquela lei que diz que se o pão que você passou a manteiga cair no chão, de que lado que ele vai cair? Não vai ter jeito, irmãos. Né? Se você está no trânsito, tem um engarrafamento, você muda a fila mais demorada qual será? É a sua. Eu não sei quem criou essa lei, mas tem hora que ela faz muito sentido. E essa semana, eu acho que biblicamente, eu acho que é o dia mau lá de Efésios. Né? O Paulo diz que a gente tem que resistir no dia mau. Ok, estava eu esperando no elevador lá do meu prédio, e nós temos um cachorrinho, muito bonitinho, chamado Lupe. E então a Dani levou o Lupe para dar um passeio na praça e fazer um pupi. Né? Quando a Dani voltava, tinha um senhor cuja fama já se espalhou por todos os andares. Ele parece que não tem uma relação muito amistosa com cães. E todas as vezes que alguém se aproxima com algum cão na coleira, ele fala impropérios. Estava eu, então, já ouvia eu falado da fama deste senhor, e quando a minha esposa se aproxima com o cão, e daqui a pouco o homem começa a dizer, pocilga, isso aqui virou uma pocilga. Então o homem que há em mim, eu falei, senhor, e ele saiu correndo. E então, nesse exato momento começou uma luta entre o espírito e a carne. Aqui, eu disse, ok, a ira de Deus não produz, nessa hora é bom decorar versículo bíblico, viu? A ira de Deus não produz a justiça do homem. A Dilene falou isso esses dias aí na igreja, né? A ira do homem não produz, eu já falei uma heresia. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Irai-vos e não pequeis. Ok. Mas eu aproveitei o momento, fazia muito tempo, nesse dia eu já tinha combinado com a minha esposa que quem mora em apartamento, nós temos um vizinho, um casal de velhinhos, moram no 7º andar. E eu não sei o que acontece com determinada idade, o pessoal para de dormir à noite, não é verdade? Pessoas não dormem mais à noite, não sei porquê. E eu acho que ele tem uma rede, porque durante a noite, nhec, 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 nhec. E como nós somos novos moradores do prédio, eu não quero ser um mau vizinho. Então a gente foi, deixa para lá, vamos ver se o Senhor faz esse casal dormir, ou se leva alguém para a glória, brincando. Não, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu não fiz essa oração, embora eu tenha tido muita vontade. E todas as noites, aí 3 da manhã, cai uma chave no chão. 3 da manhã, eles começam a andar dentro de casa. E eu, até que o meu sono é um sono bem masculino, estilo pedra, né? A minha esposa tem um sono muito leve. E aí, então, eu fui cumprir a minha responsabilidade de marido. Marido, vai lá, conversa com eles. E eu demorei. Nesse dia, eu falei, fui lá. 7 horas da noite, eu acho que eles já chegam em casa. E então eu fui disposto. Eu não queria colocar no livro de ocorrência do condomínio. Falei, não, vou conversar antes, né? É um jeito cristão de conversar. Ok, subi, apertei a campainha, nada. Esperei um pouquinho, bati na porta, nada. Ninguém em casa. Voltei para minha casa, para o meu lar.
cantando louvores ao Senhor. 10 horas da noite, eu ouvi algum barulho, falei, eles estão acordados. Bom, é claro que eles estavam acordados, né? Fui lá novamente. Apertei a campainha, nada. Bati a porta, ouvi um barulho. O senhor, então, o meu vizinho, educadamente, abriu a porta, botou só o rosto de fora, disse assim, polidamente, não enche! Pá! Bateu a porta. Gente, nessa hora, a minha reação foi exatamente essa. Eu olhei para o meu braço, estava arrepiado. Na minha cabeça, mais do que depressa, eu já havia tomado a minha decisão. Eu me desenhei arrebentando a porta dele. E novamente eu percebi que havia começado a Segunda Guerra Mundial entre a carne e o espírito dentro de mim. E aí então, novamente eu lembrei, irai-vos, mas não pequei. Gente, o pior de tudo de ser pastor é que se eu faço alguma coisa, o que vão dizer? É pastor. E logo a fama se espalha, tem um pastor assassino aí, não presta não. Sem brincadeira, eu orei nessa hora, eu respirei fundo, eu disse, Deus, me dá um controle. Falei, vou resolver da forma legal. Desci ao prédio e fiz a ocorrência e estou orando pela próxima assembleia do condomínio. Vocês orem comigo, por favor. Bom, esse definitivamente não foi um dia bom. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu me lembro exatamente bem o que era a natureza da minha reação. Irmão, se eu pudesse, eu dava uns tabefe naquele vovô. Eu digo para vocês, a minha inclinação foi exatamente essa. E é por isso que a unidade dos irmãos, ela é um testemunho tão poderoso para o mundo aí fora. E é por isso que Jesus diz que quanto mais unido a gente tiver, mais o nome de Deus é glorificado e mais as pessoas vão reconhecer que esse aqui é um lugar diferente. Porque a inimizade lá de fora, ela é contrária à unidade aqui de dentro e deve ser. Porque as pessoas precisam olhar para aqui e dizer o que acontece com vocês. Por que vocês conseguem conviver dessa forma? E é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, que ao mesmo tempo que a unidade da igreja glorifica e testemunha o nome de Cristo, a desunião da igreja é um dos piores problemas e uma das armadilhas mais perigosas do diabo para levar pessoas para fora da igreja. Vocês aqui já passaram por divisões. E vocês sabem, e quem já experimentou a dor de viver em uma igreja fragmentada, dói a alma. Tem gente que já experimentou por isso há anos e nunca mais botou o pé dentro de uma igreja de Jesus. Não é bom que assim o seja e não pode assim ser. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser um. As nossas irmãs que aqui estão, foi uma coisa interessante. No sábado, perdão, irmãos, no sábado eu as trouxe aqui para a igreja e elas tiveram uma reuniãozinha aqui, todos esses dias, desde sexta-feira. A gente está reunido, ajustando detalhes, porque são 3 semanas que elas vão ficar aqui. 2 pessoas diferentes me disseram a mesma coisa. Elas me disseram assim, pastor, essas mulheres são como nós. Essas mulheres são pessoas como nós. Sabe por quê? A minha resposta foi igual para os meus 2 irmãos. Porque o Evangelho faz de nós um só povo. Porque eu e você, diante das nossas diferenças culturais, geográficas,
ideológicas, diante das nossas diferenças pessoais, elas têm que ruir diante daquele que nos chamou e que nos fez irmãos em Cristo Jesus. E se assim não for, a gente não é a igreja de Jesus. Søren Kierkegaard, ele dizia, porque o amor faz do desigual o igual. Em Cristo, é a palavra em Apocalipse, nós somos um mesmo povo de todas as línguas, tribos, povos, culturas e nações. Muitos filhos, um só Deus. E assim o apóstolo Paulo diz em Efésios: rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, dando suporte em amor, esforçando-vos por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Louvado seja Deus por isso. Esse é o milagre da unidade. Mas a igreja, ela não é só unida, porque a nossa unidade, ela transcende essas barreiras. E por isso ela é universal. Nós temos irmãos e irmãs espalhados por esse mundo que professam o mesmo amor pelo nosso Senhor Jesus. Isso não faz, quebra as barreiras que me separam dele e me faz um irmão em Cristo Jesus. Nós lutamos pela mesma causa, irmãos. Nós somos soldados do mesmo lado da guerra. Nós batalhamos pela mesma causa. E por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Você percebeu aqui que nas palavras do apóstolo Paulo, existe a percepção de que a unidade, ela precisa ser buscada com esforço? Ora, ele diz, andeis de modo digno, tenha humildade, mansidão, longanimidade, esforçai-vos por preservar o vínculo, lutem. Não é natural, porque natural é a briga, é o que vem. Lutem, se esforcem, estejam juntos, caminhem juntos. É por isso que Gálatas, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que a gente precisa tomar muito cuidado quando ele fala da nossa liberdade. Tome muito cuidado para você não usar da sua liberdade para dar lugar à sua libertinagem. E ele então, ele diz, porque toda a lei se cumpre em um só preceito: ame ao próximo como a ti mesmo. E aí ele conclui no versículo 15 do capítulo 5, dizendo, se vós vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejam mutuamente destruídos. Parem de se morder uns aos outros, parem de se machucar uns aos outros, cuidem uns dos outros. Por isso uma característica da igreja de Jesus Cristo, é que ela, a despeito das diferenças, das dificuldades, ela é uma igreja unida, e ela é uma igreja universalmente unida, porque ela transpõe as barreiras culturais e geográficas. E aqui então eu quero falar de uma segunda característica da igreja, um segundo atributo da igreja, a igreja que é santa. E entenda muito bem, afirmar a santidade da igreja não é o mesmo que afirmar que essa igreja não peca. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Muita gente lá fora diz assim, eu não vou para aquela igreja, porque naquela igreja tem um monte de pecador. Você diz assim para aquela pessoa, pois então seja bem-vindo, sempre cabe mais um. Venha, nós somos uma comunidade de pecadores que luta contra esse pecado. Ou seja, a igreja não está isenta de falhas, mas há uma coisa diferente. O mesmo que nós aplicamos, e o mesmo princípio que nós aplicamos para a nossa unidade, que flui do nosso vínculo com Cristo, serve também para a nossa santidade. Você
que é gerado de Deus, você que foi feito filho de Deus, precisa refletir o caráter de Deus na sua vida. Porque em Cristo Jesus, a nossa inclinação para o pecado, ela é domada, ela não é extirpada, mas ela é domada. E a gente então não vive mais aguilhoado, preso ao jugo do pecado, a gente agora vive no espírito da graça. Portanto, para mim, que ainda peco, o pecado me faz mal, me machuca. E o meu espírito me direciona para a direção da vontade de Deus. Deus é santo e é perfeito em seu caráter, e nós que somos gerados de Deus, redimidos pelo sangue de Cristo, fomos feitos filhos dele, assim de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos os que creem em seu nome. Você já parou, aos pais, aos avós aqui, já parou para olhar para o seu filho? O quanto que ele divide características nossas? Já viu o quanto que eles aprendem? Eu digo algumas características geneticamente transmitidas, outras características culturalmente transmitidas, né? Eles aprendem com a gente. Você é gerado de Deus porque você é filho dele. E, portanto, a sua vida tem que refletir o caráter de Deus na santidade de Deus. Gente, Pedro entendeu muito bem, e quando você estuda a epístola de Pedro, esse é o grande desafio de Pedro. Pedro está escrevendo para uma comunidade na região da Ásia, comunidade de novos crentes que viviam em um mundo absolutamente pagão. E Pedro agora tem a consciência de que eles precisam viver um novo viver. E ele diz assim no capítulo 1, versículo 13 a 15, 1 de Pedro: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Não se amolde mais, você é diferente. Isso precisa ser em todo o seu procedimento. O próprio Pedro também diz: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu preciso aqui fazer um adendo, pontuar alguma coisa importante. Eu acho que historicamente a gente tem uma concepção muito errada de santidade. Deixa eu melhorar a palavra, talvez não errada ou talvez muito limitada. Tá? Por que ela é limitada? Porque quando eu penso em santidade, eu penso que a gente associa a santidade a algumas pequenas características. Não fale palavrão, vá à igreja, leia sua Bíblia e ore. Correto? Leia sua Bíblia, ore, não saia da vossa boca palavra torpe. Concordo com isso. Mas a santidade, ela é a expressão do caráter de Deus, que precisa fluir para todos os aspectos da nossa vida. Todos. Isso quer dizer que a santidade que foi gerada dentro de você, ela tem que se refletir no jeito que você é pai. Ela tem que se refletir na hora que um marido precisa perdoar a sua esposa. Essa santidade tem que se manifestada na hora que um pai vai corrigir um filho. Na hora que você vai resolver com o seu irmão a sua diferença com ele. Essa santidade, ela tem que ser refletida e encontrar expressão nos seus atos, na sua vida, no seu trabalho. Que espécie de profissional você é? Essa santidade precisa encontrar expressão nas nossas relações comunitárias, na nossa cidadania, na nossa luta por justiça. Nesse mundo que a gente vive, é isso.
dá mais para a gente chegar numa comunidade como aquela e dizer que pastor é aliciador de menino e menina. E igreja só serve para tomar o dinheiro da gente. Se cada cristão nesse mundo fosse sal e luz do mundo, ele seria um agente transformador desse mundo miserável. Porque a santidade que nasce dentro da gente, que se fortalece nas nossas orações, que é intensificada pela nossa busca, ela precisa se manifestar lá fora, para a glória de Deus. Há 2 semanas eu tive em João Pessoa, na Paraíba. Eu fui dar um curso de aconselhamento e eu fiquei hospedado em uma casa de uma família, estilo revista Caras. Uau! Beverly Hills. Bonita. E eu pensei, tudo bem, eu posso ficar aqui, sem problema. Eu me acostumo. O problema é a velocidade com que a gente se acostuma, né? Ok. Então, o diretor do seminário que me convidou, ele disse assim, Adriano, é uma família muito querida, são crentes em Cristo, vão participar do curso. Ele é um juiz. Ok. Então, fiquei hospedado na casa, mas uma coisa me chamou a atenção. A gente vive num mundo em que o tratamento que as pessoas te dão, ele é muito proporcional aos bens materiais. Se você tem, você é. E para Jesus não é assim. Jesus não avalia bens, Jesus avalia caráter. É isso que Jesus avalia. Mas a gente está tão acostumado com esse estereótipo, porque a gente é tão facilmente enganado. Basta que a gente compre um carro novo, a gente acha até que está mais bonito. E à medida que eu conversava com aquele casal, me chamava a atenção a simplicidade deles. Que legal. Em momento nenhum ele disse, eu sou juiz. Não. Eu perguntei para ele. Fiquei curioso. Falei, o senhor é juiz? Ele disse, sou. Como é que é o seu trabalho? Então, nas nossas conversas, ele disse algo que eu achei maravilhoso. Ele disse que trabalhava na área civil. Eu falei, bom, não sei nem o que isso quer dizer. Mas, ok. Mas ele disse assim, eu fui para a área penal. Aí, ok. Estou entendendo mais. Ele foi trabalhar na área penal. E ele disse assim, quando eu mudei, porque ele coordena presídios. Ele lida diretamente com alguns presídios ali de João Pessoa, e eu acho que especificamente presídios femininos. Ele diz, quando eu decidi trabalhar nos presídios da Paraíba, os meus amigos falaram, você é louco. Você é louco. Ele disse, eu me senti chamado para isso. Para resumir uma longa história para você, esse homem, ele não guarda a santidade, o amor dele para Deus dentro da casa dele. Ela se reflete no trabalho dele. Ele é um homem de Deus naquele lugar. E sabe o que aconteceu? Ele disse que eles começaram a abrir espaço para que as igrejas fossem levar uma mensagem que muda. Você lembra que a gente falou de esperança? Para aquelas mulheres que estão ali, que cometeram algum crime, que nunca ouviram falar sobre nada disso. E algumas mulheres da igreja vão falar acerca da esperança que há nelas. E de repente, sabe o que começou a acontecer? Essas mulheres começaram a mudar. E o evangelho começou a transformar. E o presídio que tinha problema, vai tendo menos problema. E onde tinha rebelião, não tem mais rebelião. E onde tinha assassinato, não tem mais assassinato. E aí ele disse que tinha um coordenador, era um coronelzão lá da polícia, jogo duro, um presídio que tinha sempre escândalos. E o cara era jogo duro com os crentes, não gostava de crente. Eles tiveram uma reunião, e esse coronel Nascimento, né, o capitão Nascimento, é porque já subiu, né, agora é coronel. Esse homem duro chegou nele e disse,
Me explica o que vocês estão fazendo. Eu quero que vocês façam aqui também. Ele liberou a verba para a construção de uma sala para 100 alunos, para se abrir um seminário teológico dentro do presídio. 100 alunos dentro de um presídio feminino. E a vida daquelas mulheres estão sendo transformadas. Sabe por quê? Porque isso é santidade na vida. É porque homens como William Wilberforce, em um momento de avivamento na Inglaterra, entenderam isso, que esses homens lutaram contra a terrível escravidão que assolava todo mundo. Sim, homens que criaram a Cruz Vermelha, homens que criaram tantas coisas e lutaram pelo benefício da humanidade, que entenderam e extravasaram e levaram a sua santidade para o mundo e para a vida. É por isso que a gente vem aqui, é por isso que a gente vai lá no Sol Nascente, porque onde há uma igreja de Jesus Cristo, tem que haver luz. E onde há luz, a treva é dissipada. É isso que diz a palavra. E eu e você fomos chamados para ser santos. E quando a igreja abre mão desse papel, ela corre um risco de deixar de ser igreja e se transformar em sinagoga de Satanás. Quarta característica, uma igreja apostólica, e a última característica que eu quero partilhar. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Assim diz o apóstolo Paulo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Quando nós afirmamos que nós somos uma igreja apostólica, nós estamos afirmando que nós caminhamos debaixo dos ensinos que os apóstolos nos legaram. Que nós aprendemos com aquilo que Jesus deu a ele, para que a nós fosse transmitido. Irmãos, e eu tenho repetido e falado nas minhas conversas com irmãos, com a igreja do púlpito, de que há uma necessidade urgente de que a gente seja o povo que ama essa palavra. A gente precisa ser o povo que conhece essa palavra. Porque quanto mais distanciados da palavra, mais distanciados do caminho. O livro de Atos, quando relata aquele grande avivamento da igreja, lá no capítulo 2, diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja de Jesus precisa perseverar debaixo dos ensinos que nos foram legados, a saber, a palavra de Deus. E isso pode soar clichê, simples, mas é uma grandíssima verdade. É essa verdade que nos guia, é essa verdade que nos molda, é essa verdade que nos exorta, é essa verdade que nos traz de volta para o caminho, é essa verdade que nos coloca no caminho da comunhão com o Pai, é essa verdade que nos une, é essa verdade que precisa se multiplicar entre nós, é essa verdade que edifica, é essa verdade. E é por isso, irmãos, que eu entendo que a gente precisa se lembrar e reconhecer o que é uma igreja de Jesus. E preste bem atenção, eu não estou arrogando para nós, Quarta Igreja ou Igreja Presbiteriana do Brasil, o privilégio de ser a única igreja de Cristo. O que eu estou dizendo é para você, irmão que está aqui, e você, irmão que nos visita, ou você, irmão que tem pessoas que convivem em outras igrejas, que você fique muito atento com relação a isso. É mais do que urgente a gente voltar para o caminho para o qual Cristo nos chamou. Porque só andando nesse caminho, a gente vai glorificar o nome do Pai e a gente vai conseguir mudar o mundo que está à nossa volta.